Gravando. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós somos o Conexão 23. Para quem não nos viu ainda, somos 5 professores de direito, cada um de uma área, que tenta publicizar assuntos do meio jurídico de forma mais simples para todos da sociedade. Eu sou Rafael Mendonça, professor de Direito Civil. Temos Gabriel Quintanilha, professor de Direito Tributário. Paulo Nasser, professor de Direito Constitucional. Rodrigo Belo, professor de Processo Penal. E Gladstone Filipe, professor de Direito Administrativo. Muito obrigado. Quero começar agradecendo pela audiência no último Conexão. Nós estamos num momento de entrevistar todos os pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro e, por isso, hoje, próximo da eleição municipal em todo o Brasil, a gente passa por um momento super difícil na história do país, né? Um agravamento da crise econômica, um aprofundamento da crise social, uma crise sanitária enorme em razão do Covid-19, sem precedentes, inclusive, na nossa história recente, e para piorar todo o cenário, uma polarização política enorme. Em razão desse estado de coisas, os próximos mandatários do Executivo e do Legislativo Municipal têm desafios gigantescos para controlar essa crise sanitária, social, política e orçamentária. Um caos que o nosso município e os estados, enfim, se encontram hoje. Com o intuito de discutir essa temática, Conexão 23 convidou um dos pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro para esclarecer os nossos espectadores como pensa a enfrentar todas essas questões. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato Paulo Messina, que foi eleito vereador do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2008 e atualmente exerce o seu 3º mandato consecutivo. Durante todos esses anos de trabalho no Legislativo Carioca, se dedicou amplamente à educação, se tornando uma referência importante na área. O vereador Messina foi responsável pela criação da nova lei do ISS de incentivo à cultura. Em seus 9 anos de atuação na Comissão de Educação e Cultura, foi o presidente por 5 anos. Líder do governo na Câmara, no ano de 2017, rendeu o convite para ocupar um dos principais postos da Prefeitura, o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Foi chamado, inclusive, por muitos, do primeiro-ministro do município, do governo municipal do Rio de Janeiro. Contudo, rompeu com a gestão do prefeito Marcelo Crivella em 2019 e, em 2020, lança sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Conexão 23. Paulo Messina, boa noite, um prazer ter você aqui. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os professores. Para mim é um prazer estar aqui discutindo com vocês. Vamos lá. A minha área, Paulo, é o direito civil. E o direito civil tem uma ligação muito forte com o direito urbanístico. Em 2021, a gente tem um novo plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que vai ser votado, enfim, para mais ou menos delimitar ali as políticas públicas urbanas do Rio nos próximos 10 anos. Então, uma baita responsabilidade do próximo prefeito conduzir esse processo na Câmara de Vereadores. O Rio de Janeiro é conhecido nacionalmente pelo seu problema com regularização fundiária, ocupações informais no solo urbano. A gente é conhecido nacionalmente pelas ocupações principalmente de favelas. E a irregularidade dessas ocupações frente ao direito formal. Então, como é que vai ser, como é que seria, né, o plano diretor Paulo Messina, né? Qual a saída, o que você acha que tem que constar no plano diretor do Rio para solucionar esse problema urbano de informalidade dos assentamentos aqui na cidade? Então, primeira coisa, eu vou dar para vocês uma visão muito de dentro da Câmara. Tá? O plano diretor decenal que a gente vive hoje ainda, ele é de 2011, a Lei Complementar 111. Né? Esse plano, inclusive, foi votado durante meu primeiro mandato na Câmara. Né? Eu lembro que em 2009
nós fizemos uma comissão na Câmara. Essa discussão ela é muito mais intensa na Câmara do que no Executivo, inclusive. Tá? Então, eu vou te dar a visão de dentro da Câmara, como é que foi. Ela é uma comissão especial de discussão, de revisão do plano diretor. Né? Na época, se não me falha a memória, era Aspásia, Roberto Monteiro, Jorge Pereira, enfim, teve uma super confusão. A Câmara tem uma multiplicidade de interesses, principalmente quando se mexe em assunto urbanístico, porque assim, o município, a cidade, ela tem muito mais poder do que o Estado. Nesse sentido, porque é nosso aqui o direito de uso do solo. Então, a gente tem que enfrentar interesses gigantescos, poderosíssimos. Toda vez que se abre um plano diretor, uma revisão de plano diretor, é complexo pra caramba. E assim, acho que nenhum prefeito vai poder, nenhum candidato a prefeito pode chegar para você e querer dizer, não, eu vou capitanear o plano diretor na direção que eu quiser, porque não é assim que funciona. Né? Você tem uma série de formas, claro, você tem sua base do governo, você tem como nortear sua política de uma forma muito forte, né? Você pode dizer, olha, eu quero o caminho que a gente pode ir por aqui, mas você tem sim que sentar e debater com a Câmara. Né? Ali você tem vereadores e tem várias coisas ali. Você tem, vou dar um exemplo bem idiota, né? Não é só favela o nosso problema de regularização, tá? Um exemplo bem local, idiota que eu digo quando eu falo, eu quero fazer uma coisa bem localizada para ficar mais claro. Você tem ali na Caroabinha, por exemplo, na região de Campo Grande, a P52 ali. A Caroabinha é como se fosse um bairro hoje, né? Ela não é de fato, não existe no plano diretor, mas se você for lá nos cadastros da Fazenda, na secretaria, olha o duplo sentido, no cadastro da Secretaria de Fazenda, ela é uma fazenda. E hoje você tem dezenas de casas, centenas de casas, perdão, de pessoas morando ali, e aí esse loteamento, ou seja, emite-se uma guia de PTU que vários moradores têm que se cotizar, é uma bagunça. Você não tem regularização fundiária nessas coisas que já estão, nessas áreas, nesses terrenos que já estão ocupados, já não são mais o que era que está nos nossos cadastros. 2, vou te dar um outro ponto. Você tem Morar Carioca e PROAP 1, PROAP 2, PROAP 3, desde 2008, cara, que não tem regularização. Porque a Secretaria de Urbanismo quer tocar a obra, não quer fazer a burocracia. Então, você tem áreas que foram ocupadas diretamente pelo cidadão, tipo Caroabinha. Pronto, dei esse exemplo da Caroabinha para você, mas tem vários outros, tá? Sim, sim. Caroabinha que me veio. Você tem Morar Carioca, PROAP 3, 2008, 2009, que até hoje não tem licença. E esse aí já é o poder público fazendo, não é o povo fazendo. E você tem o terceiro desafio, que é a favela em si, como você mesmo citou no teu exemplo. Né? A favela é extremamente mais complexo, porque você tem áreas que podem, áreas que não podem ser legalizadas. Sim. Então, mas vou dar exemplo de uma área de locais que podem. A gente teve uma ocupação. Onde é que era isso, cara? Acho que era numa área do Parque União, que aconteceu isso agora na Casa Civil em 2018. Pra você ter uma ideia. Pode ser Parque União, pode ser. Eu acho que era uma indústria que, enfim, já tinha falido, uma área de indústria, eles ocuparam ali dentro, e estava com ordem de despejo e tal, e o terreno custava R$200 mil, alguma coisa assim. R$200 mil. Claro, para eles não vão conseguir pagar, porque a prefeitura era ridículo fazer uma desapropriação e usar aquele terreno para... Naquela época ainda existia a possibilidade de Minha Casa Minha Vida. Então você poderia tentar fazer isso, trabalhar, porque assim, a pior solução que você tem para esse tipo de política, de tipo, vou desapropriar, vou demolir, enquanto isso vou botar as pessoas no aluguel social, é a pior caminho, entendeu, Rafael? Porque o aluguel social ele é fonte sem direto. Você gasta dinheiro do tributo, do caixa único da prefeitura. Primeiro, estou falando do ponto de vista da prefeitura, da gestão, tá? Você empenha dinheiro de aluguel social diretamente na fonte 100. Você vai engessando a capacidade da prefeitura. Eu imagino que depois, quando a gente for falar com o Gabriel, que é mais da parte tributária, eu vou dar um retrato melhor para vocês de como é que o orçamento é dividido e a importância da fonte. Quão pouco de fonte 100 sobra na prefeitura, dos 22, 23 bi que a gente recebe, o quão pouco sobra e como esse engessar da fonte 100 é ruim para a manutenção mais rápida. Mas deixa eu voltar para a tua área. Então, assim, eu acho que o plano diretor ele vai ter que focar
principalmente na questão da regularização fundiária, do que o poder público, primeira coisa, do que o poder público tem de dívida. Né? Nós temos, e aí não é assim 100, 200 imóveis, são milhares de imóveis que foram construídos ao longo desses anos, e nós temos dívida desde 2008. Secretaria de Urbanismo e de Habitação juntas tem mais de 60 mil processos de regularização para fazer. 60 mil processos para fazer. E a gente está com tudo no armário ali. Né? Porque é burocracia, porque dá trabalho, porque o morador já recebeu a chave, já deu o voto, não vai para frente. Esse é o ponto. Né? E dá trabalho fazer. Perfeito, então, perfeito. a gente tem isso aí, uma outra coisa que o plano diretor faz, uma das coisas que a gente vai colocar no plano de governo, é que a gente tem que trabalhar com uma outra lógica de regularização. Tem que ser autodeclaração. Hoje a gente vive... Vou te dar um exemplo da área de telecomunicações, que eu já tive essa experiência com a Anatel, inclusive, no passado. Quando você vai registrar uma estação de radiofrequência, por exemplo, na Anatel, você não espera o engenheiro da Anatel ir no teu imóvel para você estar legalizado. Você simplesmente entra no sistema da Anatel, você paga as taxas, você pega o engenheiro, faz o RT, paga o RT, o cara faz o projeto, você manda para o sistema da Anatel, você paga o tributo e está legalizado. Se algum dia tiver uma denúncia e você for fiscalizado, se algum dia, aleatoriamente, um fiscal te visitar e aí você não tiver declarado corretamente, aí você está ferrado, porque ele vai te cobrar 5 anos para trás, aquela coisa toda. Porém, você não engessou a máquina, tu entende? Você não está com 60 mil. O Rio de Janeiro trabalha numa lógica errada, que é essa lógica dele ter que ativamente os fiscais terem que aprovar tudo que acontece. Então, assim, eu acho que para a gente destravar o grande problema burocrático que a gente tem que trabalhar com autodeclaração. É isso. A saída, para mim, para resolver a situação da questão de regularização, nós temos que abrir o sistema e trabalhar com autodeclaração. E dali para frente, e aí o cara sabendo, se você declarar errado, eu vou te cobrar para trás com multa, etc, etc, etc. Ô, Paulo, e a sensação que eu tenho, por exemplo, é que assim, as cidades elas estão sempre uma volta atrás do que está acontecendo. Na verdade, elas não têm um planejamento de estar na frente da ocupação. Elas estão ali apagando incêndio o tempo todo. Né? Na verdade, literalmente apagando incêndio. Literalmente. Deixa eu te dar uma... Aqui, nós estamos no dia 4 de junho. Ontem, anteontem, pena que eu não tenho, se eu peço que a gente entrar nisso, eu até te trazer a foto para postar aqui. Tem uma semana, mais ou menos, que a Câmara aprovou um projeto de Crivella sobre negócio de mudar a área de especial interesse social em volta da Pedra da Panela, ali na Barra, não sei se vocês sabem disso, para autorizar a construção de mais 10 andares. Cara, nos últimos 2, 3 dias, está tendo queimada direto ali em volta da Pedra da Panela. Deixa eu ver até enquanto a gente fala se eu acho essa foto aqui. Tendo queimada direto. Então, assim, já está começando. Cadê a fiscalização? Já tem uma semana os moradores ali, todos em volta, denunciando. Há mais de uma semana. Mudou o gabarito, Gladys. Eles mudaram o gabarito de 8 para 18 andares. Porque tudo aí, essa história longa. O cara que é dono de 70% do terreno da área, que é o Carlos Carvalho, da Carvalho Rocha, ofereceu ao prefeito falando assim, olha, eu não consigo fazer prédios nesse terreno de 8 andares porque eu não vou conseguir viabilidade econômica. Aqui é um terreno turfoso, desculpa, um terreno pantanoso, e eu vou ter que cravar a estaca muito fundo, e aí, porra, 8 andares não vai equilibrar esse custo nunca. Eu vou precisar de 18 andares para fazer mais unidades para ter lucro. Isso. E o Crivella vai e manda esse projeto para a Câmara, com a justificativa que ia ser Minha Casa Minha Vida, só que não existe mais Minha Casa Minha Vida, ninguém vai fazer Minha Casa Minha Vida mais. E aí, enfim. Nós conseguimos na Câmara botar uma emenda que falou assim, pode só se for Minha Casa Minha Vida. Então o resultado não vai dar em nada. Só que os caras estão a cara. Não adianta. Carvalho Rocha fazendo Minha Casa Minha Vida. Fizeram Jabutino na árvore. Onde que o Carlos Carvalho vai construir classe média baixa para pobre na Barra da Tijuca? Nunca. Nunca, cara. E é legal assim, a gente falar um pouco disso. Já vou passar a bola, né, para outro participante, mas porque a Constituição rolou a bola para o município. Em regularização fundiária, em política urbana, a competência é do município. O Estatuto da Cidade deu um leque de instrumentos para o município poder viabilizar isso. Né? Então, eu fico impressionado assim, como o Executivo Municipal, e aí não é só um problema do Rio, do Brasil, ele tem pouca preocupação com isso, ele podia fazer maravilhas em dar dignidade para a pessoa a partir da regularização fundiária. Agora, aproveitando que você falou sobre a questão dos tributos, da questão da Secretaria da Fazenda,
já rola aí a bola pro Quinta. Vai lá, Quintanilha, é contigo mesmo. Messina, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu preciso tocar nessa ferida que tem a ver com política urbana, tem um pouco a ver também com o que o Rafael falou. Foi o seguinte, em 2017, você era o líder do governo na Câmara e foi aprovada uma lei que atualizou o IPTU. O IPTU não era atualizado na cidade do Rio de Janeiro há 20 anos e foi atualizada a planta de valores do município do Rio de Janeiro. 29, tá? Enfim, realmente era isso é indiscutível que havia um déficit muito grande de atualização. Agora, essa atualização trouxe aumento para muitas pessoas de 300% e ela foi profundamente injusta. Muitos imóveis, por exemplo, em locais carentes, em áreas carentes, tiveram aumento de IPTU e esses imóveis não tiveram aumento de IPTU, por exemplo, na Zona Sul. Ou houve uma discrepância muito grande entre essa atualização da planta de valores. Você, à época, era o líder do governo, você comemorou e tal. Você se arrepende dessa lei? Você se arrepende de não ter feito uma lei mais justa, talvez? Feito não, a lei não é sua. Veja, de não ter brigado por uma lei... Sim. Entendi, não. Me arrepender de jeito nenhum. Vou te contar essa história direito, para você entender qual foi o norte dela, da revisão da planta, e o que causou essas discrepâncias desses aumentos. Você está sendo bonzinho 300%, tá? Teve casa, por exemplo, em Bangu, que passou de nada para pagar R$8.000 em área de Vila Kennedy, entende? Mas isso não tem a ver com a reforma de IPTU da planta. Eu vou chegar lá e vou explicar para vocês isso direitinho. O que acontece? Existia um mecanismo, e eu vou dizer para vocês das discrepâncias absurdas que aconteceram com a não atualização da planta de valores, tá? Existia uma figura na lei anterior do IPTU que era a isenção. Ele dava isenção para imóveis que tivessem algumas condições básicas, que acumulassem algumas condições básicas. Por exemplo, se ele tivesse o valor venal de R$50.000 e tivesse mais, agora não lembro de cabeça, em 2017 já tem 3 anos, mas que tivesse 50 anos de vida, alguma coisa assim, e tivesse metragem quadrada até 100 metros quadrados. Existia que eles chamavam, tinha um termo específico, era unidade, enfim, era uma unidade popular que eles chamavam, tá? A lei anterior, ela entendia como unidade popular esse tipo de unidade que tinha valor venal até R$50.000 e tinha 100 metros quadrados, enfim, tinha uma série de coisas. Quando você não atualiza o valor da planta, ele vai ficando desatualizado. Ele vai ficando desatualizado de 2 formas. Primeiro, pela inflação, evidentemente. Aliás, 3 formas, desculpa. Primeiro, pela inflação, evidentemente, você não corrige o valor. Segundo, pelo valor de mercado, que o mercado a correção do mercado não necessariamente, aliás, dificilmente é igual à correção da inflação, né? Você tem as flutuações independentes da inflação. E o terceiro, existe uma coisa chamada fatoridade no município, que também dá desconto no IPTU. A cada ano, você tem 1% de desconto no valor venal, do valor do IPTU. Então, o que acontece? Esse absurdo chegou ao ponto, assim, principalmente na Zona Sul, isso aconteceu muito, de ter imóveis. Aí, eu tenho 20.000 exemplos para te dar, literalmente 20.000, que são 20.000 imóveis. Cara, Dias Ferreira, Borges de Medeiros, Nossa Senhora de Copacabana. Cara, tem imóvel que valia 1 milhão, 1,5 milhão e que não pagava nada de IPTU, porque já tinha mais de 50 anos, porque eram imóveis que o valor venal constava, há 20 e poucos anos atrás, constava um valor de R$100.000, que o ano foi passando, os caras caiu para baixo de 50.000. Então, essa não atualização de IPTU, ela gerou discrepâncias absurdas na planta de valores, né? Então, um imóvel novo não tinha esse problema, porque o cara já era cadastrado. Barra da Tijuca, o cara teve um empreendimento novo na Barra da Tijuca que inaugurou em 2015, vamos dizer assim. Esse cara de 2015 está com um valor novo de mercado, está com 2 anos só de desconto, então o aumento dele de IPTU na correção da planta foi quase nenhum. Aliás, teve lugares que até diminuiu o valor, porque com a planta você fez a atualização do valor do mercado e o valor até em alguns lugares diminuiu. O que causou essa discrepância, assim, resumindo, o ponto mais o local, a área da cidade, né, a área da cidade mais atingida foi a Zona Sul. Não tenha dúvida nisso, como global. Porque é onde você tinha imóveis há mais tempo,
com mais valor de mercado, ou seja, que mais valorizaram ao longo desses 20 e poucos anos, e que estavam dentro dessa metragem quadrada, porém, você tem, na Zona Sul, tem apartamento de 80, 90 metros quadrados que custam R$1,5 milhão de reais. Você tem. Então, esses imóveis deram bastante diferença. Então, a Zona Sul, quantitativamente, foi muito. O que aconteceu na Zona Oeste não teve a ver com a mudança da planta do IPTU. Existia um programa que o governo anterior ao governo Crivella fez, chamado Atualiza Rio. Não sei se você conhece esse programa. No final de 2000, isso é outro problema também que, como eu falei, o negócio da autorregulação teria resolvido. O governo Eduardo, no finalzinho do segundo governo dele, ele contratou algumas empresas para fazer mapeamento por drone. O programa chama Atualiza Rio. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, se quiserem falar mais sobre georreferenciamento, né? O georreferenciamento e, na verdade, um estudo fotográfico mesmo, de cima. Né? Algumas empresas fizeram pelo Google Maps, tá? Mas teve também drone. Como foi foto de cima, teve locais em que o cara fotografou, não, porra, isso aqui está no nosso cadastro da fazenda, isso aqui está como um terreno. Agora não, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Houve algumas discrepâncias que o cara fechou, tipo, a laje dele, ou fechou um quintal, um terreno, um campo de futebol. O IPTU do cara foi pro cacete. Isso não tem a ver com a reforma da planta do IPTU. 2016 e 2017, a implantação do Atualiza no sistema da prefeitura foi feita em lotes. O último lote do Atualiza era justamente Bangu e Campo Grande. E os técnicos da Fazenda, maldosamente, guardaram esse último lote para depois da reforma da planta do IPTU. Porque se eles fizessem essa mudança ao longo do ano de 2017, de qualquer maneira, o fato gerador dele é só 1º de janeiro de 2018. E se fizesse essa alteração ao longo de 2017, nas simulações que a Câmara estava participando, eu lembro na liderança do governo, eu abri o sistema da Câmara, da Prefeitura, da Fazenda, para os vereadores simularem, para se sentirem confortáveis de votar. Então, estou te contando coisas do processo de aprovação, como é que foi, inclusive. Vários vereadores pegaram vários carnês de ruas das áreas dele. Muitos vereadores são de bairro na Câmara, então os caras tinham preocupação com os seus bairros. Então os caras foram à prefeitura, levaram os carnês, simulavam e dava certo. Assim, tipo, aqui está aumentando 5%, tá bom, tá? Só que esse último lote do Atualiza, ele foi solto no finalzinho de 2017, para os fatiradores de 2018. Nós fizemos uma emenda no projeto de IPTU, e eu participei dessa emenda, para tentar cancelar esse cadastro do Atualiza e transformar isso numa autodeclaração. E aí talvez o advogado, eu não sei qual de vocês me perdoe, que é de direito direito constitucional, administrativo, eu acho que isso está nessa seara. Uma das coisas que a Procuradoria do município impediu a prefeitura de fazer isso, de deletar esses dados, não dá para deletar esses dados. Porque uma vez que o Eduardo fez o programa Atualiza e a prefeitura e os fiscais tomaram conhecimento de que os imóveis agora têm essa característica nova, você não pode simplesmente deletar o fato. Você não pode apagar. O fato já veio ao conhecimento público. Então, você teria que abrir uma grande frente para que as pessoas pudessem contestar, teria que ser feito através de um outro sistema de contestação, etc, etc. Então, assim, não houve aumento do valor, porque a planta de IPTU, isso é fácil de provar, Gabriel, pelo seguinte, o que mudou no valor do IPTU foi o valor da planta, do metro quadrado na planta, não foi o aumento de IPTU. O que gerou o aumento nessas áreas carentes, isso você consegue comprovar numa pesquisa rápida que você faz. O que aumentou para essas pessoas na área carente de Bangu e de Campo Grande não foi o valor do metro quadrado, foi a metragem quadrada. E a metragem quadrada construída não foi no projeto de lei do IPTU, foi no Atualiza. Então, aí você consegue perceber que não foi se você tiver, por exemplo, lá em Copacabana, ou na Dias Ferreira, que tinha uma porrada de imóvel isento, que lá aumentou e realmente aumentou o IPTU, aí eu te digo que foi a reforma da planta de valores. Agora, lá nessa área carente, você pode pegar o que aconteceu. Foi o metro quadrado que aumentou ou foi a área construída? Você vai ver que foi a área construída. Então, não foi o projeto de lei. Dá para a gente perceber o quanto é importante, enfim, o impacto direto, né, no contribuinte, principalmente quando a gente fala em direito tributário, isso é muito relevante. Agora, Rafael, só para não perder aqui o fio da meada, porque eu acho que o Messina pode arrematar isso.
Você não acha que nessa lei, Messina, a gente poderia ter tido uma progressividade com base na função social, talvez esses imóveis mais carentes, aí sim receberem uma isenção, um tratamento diferenciado, e os imóveis em áreas mais nobres ter um IPTU maior? Você não acha que a progressividade, que é constitucional, poderia ter sido aplicada de uma forma de arrematar essa lei? Então, o objetivo dessa lei, não se preocupou com isso. A lei não se preocupou. A lei ela foi simplesmente para atualizar a planta de valores, mais nada. Ela foi uma lei para atualizar a metragem da planta de valores. Ela não entrou no mérito, por exemplo, de tentar... Até teve, assim, para não dizer que não teve, até houve algumas emendas de vereadores que o Executivo aceitou na época, tipo, áreas da P3, por exemplo, com imóveis até 55 mil de valor venal, estão isentos de IPTU. Até teve isso. O problema é que quando você aumenta a metragem quadrada nessas áreas carentes, você faz um imóvel de 150, 180 metros quadrados na área de Vila Kennedy, ele vai passar de 55 mil reais. E aí passou daquela faixa de isenção, entendeu? Assim, o que precisava fazer de fato era uma autodeclaração para você matar esse programa Atualiza. É uma das coisas que, inclusive, vai estar no nosso programa de governo. Tá? A gente vai simplesmente fazer um novo programa de atualização cadastral com autodeclaração. Justamente para essa... E aí não com o enfoque que o Rafael perguntou antes da outro enfoque. É para atualização cadastral do IPTU que a gente tem. Tá? Que é a única forma que você tem de impedir o Atualiza, de parar o Atualiza. Porque assim, os fiscais, eu não vou criticar os fiscais de rendas da prefeitura, porque os caras estão na missão deles. Essa é a missão dos caras, é arrecadar. E só que você tem que mexer nisso de qualquer forma. Né? Sobre a questão da função social, assim, é bem complexo para mim, liberal, você falar assim, ter conforto para falar de missão social da propriedade, né, privada. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma série de discrepâncias aqui de grilagem de terra, e tem pra caramba, a área do centro da cidade, a área da Barra da Tijuca. E existe uma proposta, por incrível que pareça, do PSOL, tá? Por incrível que pareça, do PSOL, de cobrar IPTU progressivo cada vez mais caro quanto mais tempo o imóvel ficar parado. Isso é bom, eu gosto dessa proposta. Apesar dela ser uma proposta apresentada curiosamente pela esquerda, eu acho boa essa proposta. Até porque eles têm essa proposta muito clara no próprio programa de governo deles. Tá? Eles sistematicamente apresentaram. Teve essa emenda no programa eles tentaram apresentar essa emenda. Eu apoiei, inclusive, na mesma direção do governo, essa emenda, que também teve lógica, mas o próprio prefeito na época vetou. Mas era uma boa, porque você obriga o cara, tipo, o teu IPTU vai ficar cada vez mais caro se você ficar com o imóvel vazio ou sem construir. Então, você bota para o mercado isso, vai girando isso no mercado. Você baixa o preço, você diminui a especulação. Então, isso era uma coisa boa, e, Paulo, que é uma das coisas que a gente quer fazer também. Isso é importante. Isso atende a função social da propriedade. Né? O objetivo é atender a função não no social. sentido amplo do que a esquerda quer, mas sim, é o limite que eu consigo chegar. Na verdade, até o Estatuto da Cidade ele traz a figura do IPTU progressivo como uma forma, já que o plano diretor tem que dizer quando o proprietário tal não está cumprindo a função social, o plano diretor, a Constituição diz que tem que estar no plano diretor. E caso ele não esteja cumprindo, por exemplo, um imóvel vazio, um imóvel não utilizado ou um imóvel subutilizado, o IPTU progressivo é uma das formas de você obrigar o proprietário a dar um cumprimento à função social, dar uma funcionalidade a ela. Enfim, é um instrumento importante. São Paulo fez isso, né, no último governo. E o IPTU progressivo, o 5º ano, está terminando agora. E se realmente os proprietários que foram notificados para dar a função social não atenderem a notificação, pode sofrer desapropriação, inclusive, que é a fase final, né, disso. Vamos lá, então, para o Gladys, né, Gladys? Falando um pouco da estrutura do Estado, nosso professor de Direito Administrativo. Vai, Gladys, está contigo. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela sua presença aqui, Messina. Obrigado aí por bater esse papo com a gente. É sempre bom, né, a gente ouvir proposta, conhecer um pouquinho melhor você também, né? Bom, a minha pergunta, obviamente, só pode ser em relação à questão administrativa. Não tem como fugir disso, né? E o que eu quero saber é o seguinte: a gente hoje, no município do Rio, nós temos uma estrutura administrativa formada por 15 secretarias, sem contar com o gabinete do prefeito, sem contar com a... mais, Oi? Isso, é a CGN. Desculpa, eu ia completar, mas você... Então, 15 secretarias sem contar com essas, né? Nós temos aí cerca de 13 empresas municipais estatais, nós temos aí umas 6, se eu não me engano, umas 6 autarquias e fundações, 9 autarquias e fundações, né? Entre autarquias e fundações são 3 fundações. Ou seja,
a gente tem uma máquina enorme administrativa, né? E a gente tem um déficit orçamentário grotesco. Assim, a gente escuta falar que em junho não vai ter mais como pagar servidor, em agosto não vai ter como pagar servidor, em setembro, enfim. Só na Previdência, o rombo é de 30 bilhões de reais, é o déficit atuarial, o déficit né? O que você pretende fazer, uma vez eleito e tal, o que você pretende fazer a nível de reforma administrativa, né? É uma curiosidade que eu tenho, e a nível de montagem da tua equipe. Você pretende uma montagem com viés mais técnico, ou você vai ceder aquele toma lá da cá, político, indicação daqui, do amigo dali, enfim, o teu corpo, né, de pasta será técnico? Você pretende fazer uma reforma administrativa? Diz aí para mim, o que você pretende fazer? Então, vamos por partes. Você fez duas grandes áreas de pergunta. Assim, dois em um. Curiosamente, as duas áreas que eu mais gosto de falar. Então, vamos separar as duas coisas. Primeiro, a questão orçamentária e a segunda, a parte da máquina, da gestão administrativa da cidade em si. Posso começar por qualquer uma? Você escolhe. Qualquer uma. Tá, vamos pelo orçamento, então. Que de todos é de fato, meu assunto preferido. O que acontece, cara? A gente tem o nosso problema hoje, né, assim, é muito complexo dizer que a gente tem déficit orçamentário. Tem déficit orçamentário porque está gerindo mal, né? Existe uma grande confusão geral, e desculpa eu falar isso de uma forma mais didática, eu sei que vocês sabem, mas eu vou jogar isso de uma forma mais didática. Não, a gente não sabe não, tá? Pode falar, não sabe mesmo. Sério? Só para quem assistir a gente ficar mais simples, assim. Existe muita confusão de números. Qual é a receita da cidade, né? Porque eu sempre falo que são 22, 23 bi e toda hora aparece dela, aparece o B, C falando que é 28, que é 30, etc. E tal. Esse número orçamentário, ele não existe, né? É um número que eu vou começar por aí para chegar no déficit, tá? É um número que não existe, porque o que interessa para nós é o que a gente chama de receita corrente líquida. Essa é a receita real da cidade, no Rio de Janeiro. O orçamento do Rio de Janeiro ele tem muita receita que é contada várias vezes. Né? Para ficar mais claro para quem vai assistir a gente. Imagina aí, Gladstone, que você tem uma renda familiar, você e sua mulher, você ganha 5 mil, tua mulher ganha 5 mil. Qual a sua renda familiar? 10 mil reais. Pronto, por aí. Faz pergunta difícil não, Messina. Pô, faz pergunta difícil. Não, eu já respondi. Você vê que eu já emendei na resposta. Vamos lá, você 5, sua mulher 5, 10 mil reais. Então, sua renda familiar é 10 mil. Aí, vocês têm 2 filhos, que aí vocês vão dar 250 reais para cada filho. De mesada, ou seja, teu dinheiro entrou, você pegou tua receita de 5 mil, o salário dela é de 5 mil. Aí você sacou da sua conta 250 reais, botou na conta do seu filho 250, e ela sacou da conta dela 250 e botou na conta do outro filho 250. Aí, o orçamento da prefeitura, como é que ele conta? Não, então, peraí, a renda familiar passou a ser 5 suas, 5 dela, 250 da prefeitura, 250 do filho, 250 do outro, então agora vocês ganham 10.500 reais de receita familiar. Só que não é verdade, porque eles não tiveram receita. O que foi para eles foi parte da receita de vocês. Então, assim, não adianta dizer que, por receita da prefeitura 28, não é 28, porque entra 22.600 no ano passado, aí os caras vão e botam na Previ Rio, botam na Conlurb, botam na Rio Saúde, botam... E cada vez que bota, você estava falando da estrutura da máquina, muito bem aí, 13 empresas públicas, as fundações, a autarquia e tal. E essas autarquias, assim, quase todas elas, praticamente todas elas, são absolutamente dependentes do caixa da prefeitura. Todas. Desculpe para não parecer reunião do Bolsonaro, mas desculpe, a merda está aí. Né? Com toda a licença para não parecer que a gente está nessa reunião, mas está aí, porque você recebe o dinheiro e você sangra para essas empresas públicas todas que foram criadas, que geram despesa muito mais e foram criadas para dar receita e não dão. Né? Então, a receita, e as que dão receita, muitas vezes são receitas fake. Né? Exemplo, Conlurb. Cara, a Conlurb, boa parte da receita da Conlurb vem de contratação de serviços de educação e da saúde, da própria prefeitura, ou seja, você contrata gari para trabalhar na escola, contrata gari para limpar o hospital. Ou seja, a receita é da prefeitura. Ela está faturando para a prefeitura. E aí o que acontece? O orçamento vai inchando. A receita do orçamento vai inchando. Então, você parece que está tendo mais receita, mas não está.
Nossa receita real, corrente líquida, é o que interessa. Então, a gente passa muito... Rio Saúde, agora, a mesma coisa. A Rio Saúde, ela não tem um contrato de dinheiro novo. Todo o dinheiro da Rio Saúde ela recebe da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. A gestão do Rocha Faria, agora que assumiu lá no lugar da Iabas, no Campo Grande, na Zona Oeste, aí você vai. Então, você tem essas receitas que sangram da Receita Municipal, que o cara ofere como receita. A CGM, a Controladoria do Município, ela ofere como receita da empresa, mas, na verdade, não tem receita nenhuma. É nossa que foi para lá. Então, assim, vamos para o número certo. O que a gente tem de receita são 22 bilhões 600, né? Que, por acaso, vem só aumentando ano a ano. Né? O grande problema que a gente tem, e o governo Crivella fez isso, né? Na verdade, os 2 últimos anos do Eduardo também. Tá? Eles trabalharam, os 2 últimos anos do Eduardo trabalharam com 1 bi e o 2015, 1 bi e 200 e 2016. Eu tinha até esses números por aqui, cara. Isso está na prestação. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vou dar a fonte que vocês conseguem achar lá. Procurem o diário no site da prefeitura. Você sabe onde é o DO Web, né? Gladstone, você do municipal sabe, né? DO Web. Você vai no diário oficial na web. Tem uma edição extraordinária do diário oficial no dia 15 de abril. Procura a edição especial. Tem a normal do dia e tem a publicação da prestação de contas da CGM. Página 15, cara, tem um quadro, resumo, dos déficits orçamentários dos últimos 5 anos. Mas de cabeça eu vou... É algo próximo a isso. Deu até a página, Gladstone. Não tem como dizer que você não vai achar, tá? Você não, que é são enrolado. 800, eu vou dar a página porque são 800 e porrada de páginas. Deixa ele procurar, Paulo. Deixa ele procurar, pô. Não faz nada, pô. Pô, mas se ele começasse a dar ele não ia sofrer tanto. Vai estar na 15. Mas assim, dá para ele... Tu vai achar um quadro resumo, você vai ver que o déficit orçamentário no último ano, nos últimos 2 anos do Eduardo foi 1 bi e alguma coisa e 600 e poucos milhões. Primeiro ano do Crivella foi 1.400, alguma coisa assim, né? O que gera esse déficit orçamentário? Óbvio que é gasta mais do que está arrecadando. Não tem outra explicação para o déficit orçamentário, é isso. Ele está empenhando mais do que ele tem de receita. Esse é o ponto. Né? Quando ele tem caixa, quando ele está carregando caixa do ano passado, e ele está do ano anterior, e ele está reconhecendo superávit de fonte, ele pode até fazer isso. Né? Tipo, tem fonte a prefeitura tem centenas de fontes, tem centenas de contas correntes. Tu não conseguiu gastar num ano, a CGM vai lá, testa superávit naquela fonte. No município, a gente tem a prática de botar a fonte, por exemplo, a fonte tem um número, geralmente 3 algarismos, e a gente coloca o primeiro algarismo dela com 3, né? Tipo, sei lá, dá um exemplo, 109 é a multa de trânsito. E a gente bota, teve superávit 309, por exemplo, 309 é o mesmo, não, tudo, só que você você atestou superávit naquela fonte, você não gastou, então você fica com um suplemento para poder gastar que não estava no teu orçamento original. O problema não é só o déficit, e aí eu te acrescento, Rafael, não é só o déficit financeiro, não é só o déficit orçamentário, é também o déficit financeiro. Então, quando você gera, e as duas coisas não são necessariamente, vou ensinar para rezar a missa, mas as duas coisas não são necessariamente a mesma coisa. Só que no município do Rio você tem o pior dos cenários. O cara gera um déficit orçamentário e gera um déficit financeiro. Ou seja, ele é o pior dos mundos para nós. E termina o ano com os 2 problemas. Resta pagar sem ter dinheiro na conta e despesa de exercício anterior. Ou seja, aquelas despesas fantasma que, porra, não tem... Hã? Beleza. Despesa de exercício anterior. Isso, ideia, exatamente. Despesa de exercício anterior que não tem nenhum lastro ali para você... Como é que você resolve isso? Né? Você resolve isso quando eu entrei na prefeitura em 2018, nós tínhamos uma comissão que estava desativada. Isso aí foi até, se eu não me engano, foi criado pelo Eduardo, e aí mérito dele isso. Uma comissão chamada Comissão de Planejamento Financeiro e Gestão Fiscal, que a gente abrevia como CPF-GF, no município do Rio. Essa comissão ela tem que se reunir, ela não estava fazendo. Tá? Em 2017 inteiro, o Crivella implodiu essa estrutura e parou de funcionar. Né? São 2 estruturas, a CPF-GF é uma e a CODESP, que é o controle de despesas da prefeitura, é outra. Né? Mas a CPF-GF é a mais importante para essa questão orçamentária. O que ela faz na prática é analisar justamente isso, ponto a ponto, o quanto aquelas secretarias estão gerando de receita, porque você tem as fontes vinculadas da própria secretaria, e quanto aquelas secretarias estão consumindo da fonte 100, do nosso caixa central da fonte 100, sem poder. Né? O que é sem poder? Vamos lá. Você tem o orçamento da cidade. Agora eu vou falar
do orçamento global, incluindo todas as autarquias, fundações, etc. Bota aí 28 bilhões, aproximadamente, realmente, o gasto real deles, né? sem colocar investimento. 28 bi. Dos 28 bi, metade é fonte vinculada. Metade. Então, você tem 14 bi que vem desde fontes vinculadas municipais, tipo matéria urbanística, multa de trânsito, etc. e tal, mas também tem as fontes vinculadas de transferência, tipo Fundeb, SUS e tal. 14 bi disso é fonte vinculada. Algumas delas as secretarias podem gerar. E a CPFGF ela tem esse trabalho, e aí já respondendo a tua pergunta sobre a questão orçamentária, como é que você faz para acabar com o déficit, nós implementamos isso em 2018 e foi o menor ano da série histórica em déficit orçamentário. Porra, cara, eu queria muito ter esse número aqui com vocês. Eu vou falando com vocês e vou procurando aqui, tá? Mas, tipo, pra você ter uma ideia, a situação está fechada, né? Era em torno de 1.800 bi os últimos 2 anos do Eduardo, 1.400 bi o primeiro ano do Crivella. O nosso ano em que a gente implementou o controle orçamentário pela CPFGF e obrigou as pastas a terem metas de geração de receita delas, o déficit orçamentário da prefeitura é o menor dos 5 anos, baixou para 150 milhões de reais. Quer dizer, foi o menor déficit de toda a história analisada. Como é que funciona isso? Você faz... Se um de vocês puder me ajudar muito, porque eu falar e procurar no celular, eu não tenho essa condição de multitarefa. Se alguém puder tentar achar essa página do OT, senão depois, enquanto alguém estiver falando, Não, fica tranquilo. Está super didático, Paulo. A gente não apresentou no início, mas Paulo é professor de matemática, está aí também para entender o porquê dessa didática toda. Tem um problema de ser professor de matemática e político, né? Eu falo pra caramba, então fiquem à vontade aí para me cortar, pelo amor de Deus. Na hora que eu estiver falando muito, vocês me cortam. Mas assim, por que vamos lá, dos 14 bi de receita própria, o que é receita própria? Foi esse ano, 15 de abril, Paulo? Foi hoje? DO Web da prefeitura, procura lá. E 15 de abril tem um diário oficial especial, que não é o diário oficial normal. Você tem como baixar ele, tem uma opção de baixar ele. Aí na página 15 tem um quadro do déficit orçamentário. Não precisa olhar lá para trás, que está muito dado. Depois você olha com calma. Mas esse resumo já serve para a gente aqui nesse argumento. Como é que você faz isso? Né? Você chama na CPFGF e fala assim, já estou falando de multa de trânsito, vamos lá. Chama 7 Rio e fala assim, 7 Rio, olha só, vem cá. Você não vai, eu preciso de tanto para pagar, preciso fazer uma campanha de educação de trânsito, eu preciso contratar mais verdinho. Tem aqueles profissionais contratados em CLT, terceirizados, que ficam no trânsito, sabe? Que não é guarda municipal, aquele pessoal que é operador de tráfego, né? Que a gente chama de verdinho no jargão nosso interno da prefeitura. E é preciso contratar mais verdinho e tal. Eu achei aqui, página 15. Eu estou com ele aberto aqui. Se você quiser, me autoriza aqui. Me dá os números aí que vocês têm. Então, obrigado aí pela... Deixa o Quinta compartilhar a tela, o Gladys. Tá. Beleza. Compartilha aí, Quinta. Como é que faz? Você tem que me autorizar. Aonde? Você tem que ir em configurações. É muito pro Gladstone. Acho melhor não. Não, aí configurações, eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a minha aqui. Espera aí. Tu achou? Pronto. Tem um quadrozinho do... Pronto, tá aí. Pô, gente, tá perfeito. Maravilha. Vou deixar você apresentar o próximo, Gladstone, se continuar assim. Olha aqui, ó. O que eu estava falando. Aqui é um resumo, tá? Isso é uma composição de resultado orçamentário, ou seja, receita menos despesa, tá? Para quem está em casa vendo, o número entre parênteses ele é negativo, tá bom? E aí você tem um déficit orçamentário em 2015 de 904 milhões, quer dizer, quase 1 bi, e 2016 de 611 milhões. Então, você tem 1,5 bi de déficit orçamentário nos últimos 2 anos do governo Eduardo. Tá? O governo Crivella, que entra em 2000... Depois, se vocês quiserem falar sobre a parte política do início do governo Crivella, eu faço uma pergunta. Vai chegar lá, é a próxima. Eu falo disso, tá bom? Vamos chegar. E aí você tem o governo Crivella aprofundando essa crise, que já começa nos últimos anos do governo Eduardo, ele aprofunda essa crise e abre um rombo de quase 1,5 bi orçamentário. Em 2018, eu vou à Casa Civil e a gente implementa essas coisas de controle, esses mecanismos de controle que eu estava falando com vocês,
mais rigorosos que tinham na época do Eduardo. Tá? A gente reativa a CPFF, só que 2.0. Daqui a pouco eu falo mais como é que foi isso. E a gente traz a prefeitura num freio de arrumação que traz esse déficit orçamentário para 168 milhões. E aí, Gabriel, nota que o aumento da planta de IPTU ainda não está efetivado aqui no seu total, porque ele está diferido, lembra? Exato. Então, assim, nós temos não posso nem dizer que esse 168 milhões só de déficit, o menor dessa história, que foi por causa do absurdo da entrada de receita, porque não foi. Tá? Quando você olha em cima, mas entrou 26 bi em vez de 23. Não é, porque nós gastamos mais nas empresas, nas autarquias e dívidas passadas, por isso também que inflou o orçamento. Tá? Em 2019, o retrato do porquê eu saí, né? Desmontar a estrutura toda, era o resultado final. Eu passei o ano de 2019 praticamente todo avisando que isso ia acontecer. Né? E eles terminam o ano com 1.200 de déficit. Agora, observa, Gabriel, e quem mais tiver esse olhar de orçamento, observa o seguinte: a receita corrente e a despesa corrente gerou um superávit corrente, ou seja, a prefeitura teve lucro em 2019. Exato. O que fez ele quebrar a prefeitura, é o que sempre a gente estava falando, foi justamente os investimentos e as despesas desnecessárias, como reconhecimento de ideias e outras coisas que eles fizeram. Olha só, aí você tem uma receita de capital de 300 milhões e uma despesa de capital de quase 2 bi. Entendeu onde é que está o problema? Assim, quando você fala, não adianta, cara, você... Só para concluir aquela primeira parte da resposta sobre a questão orçamentária, e aí eu já não lembro quem foi que fez a pergunta, se foi o Rafael ou se foi o Gladstone. O Gladstone. Foi o Gladstone. Vai finalizando essa aí, Paulo, porque a gente tem que avançar e a galera tá seca para perguntar. Ainda tem o Belo, ainda tem o Paulo. Então, para concluir a resposta sobre essa questão que você me fez, sobre a questão da máquina, 13 autarquias, 13 fundações, 13 empresas públicas, 13 autarquias, todas as fundações, né? Cara, a estrutura administrativa de custeio dá lucro da prefeitura. Teve quase meio bi de lucro, de resultado. Lucro não existe, né? De superávit. O que deu problema foi como a prefeitura trabalhou as despesas de capital. Então, gastou errado, esse é o ponto. Gastou errado ali. Né? Entendi. Claro que sempre tem onde melhorar e tudo, mas você vê ali claramente que foi incompetência do governo. Maravilha. Ô, Paulo, já pegando o gancho nisso, na questão da incompetência, porque a gente começa a entrar no problema político, né? Tá. E aí acho que a gente tem que ouvir o Paulo Nasser, nosso constitucionalista, que vai falar um pouco aí da questão, perguntas envolvendo todo o caos político que a gente vive no país. Né? Não, e tem um problema, porque assim, eu acho que tem que ter uma parte 2, porque eu quero esse orçamento, agora abrir o orçamento, a gente tem que falar de orçamento, pô. A hora que vocês quiserem, eu adoro orçamento, adoro. E assim, como não é a minha área, ficou muito claro, assim, não é a minha área, eu não entendo nada disso. Eu também entendi. Para mim foi uma aula de matemática. Para mim foi uma aula de matemática. Foi muito didático. Agora, vamos sair agora, 2 extremos. Vamos sair do orçamento, que é a parte mais técnica, e vamos para a parte política. E aí, Nasser? Vamos lá, Paulo. Eu queria fazer 2 perguntas, vou fazer uma agora e mais tarde tento fazer a outra. O que eu vou fazer agora tem a ver com essa questão ligada à questão da fidelidade partidária. Né? Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabia ele, Supremo, invadir a questão da fidelidade partidária e os políticos trocavam de partido facilmente. Isso atrapalhava o sistema proporcional, porque a base da proporcionalidade é em cima do quociente eleitoral que o partido fazia, e com a infidelidade, esse quociente partidário era todo desmantelado. O Supremo, em 2007, julgou 3 mandados de segurança famosos, o 26.602, o 603 e o 604, mandados de segurança coletivo propostos por partidos políticos. E, a partir dali, o Supremo, então, criou um entendimento que não poderia haver mais mudanças de partido sem um motivo justo. E aí, só para esclarecer para o ouvinte, quais seriam os motivos justos que a lei traz, né? O fato o parlamentar pode deixar o partido para fundar um outro partido. O parlamentar pode estar descontente com a fusão do seu partido e deixar o partido. O parlamentar pode não concordar com a linha ideológica que o partido adotou e querer sair. Em janelas partidárias,
ou, no caso, obviamente, ser expulso do partido. Eu estava dando uma olhada e nos seus 11 anos aí de parlamentar, você passou em 10 partidos políticos diferentes. Foram 10? Não foi tudo isso, não. Foram muitos, mas não foram 10. Mas lista para mim. Vamos lá. Você começou no PV, no primeiro mandato. Isso. Foi todo ele dentro do Partido Verde. Segundo mandato, você entra no PV, vai para o Solidariedade, isso. Passa pelo PMDB e vai para o PROS. No terceiro mandato, você entra no PROS, passa pelo PRB, pelo PRTB, pelo PSD e agora está no MDB. Isso Se eu tá não fiz 10? a conta errada, não dá não? Eu não sei, eu não fiz a conta errada, vamos lá. Já me perdi aqui. 2, 3, 4, 8, foram 8. 6, 8 7, vezes. 8. Contando o PMDB professor e de MDB. matemática. Considera professor de matemática, Não, pô, ele é advogado. professor de matemática para contar de 1 a 10 não é possível, né? Mas ainda que seja, vamos lá. É 8, pô. Aí, obviamente... Não, de 8 para 10 tem 25% de erro, vai. É muito, porra. Não, você passou pelo PMDB, saiu e depois voltou. Mas, enfim, o fato é que a pergunta vai em que sentido, né? Obviamente, você não perdeu o mandato, então penso eu que todas essas mudanças partidárias tiveram um motivo justo, foram legais. A questão a minha questão pessoal, né, para perguntar a você, alguns desses partidos que você passou têm linhas ideológicas distintas, e a pergunta né, qual é a sua concepção de partido político dentro da política, a concepção do partido político do quesito ideológico, ou seja, qual a importância que ele tem e qual a importância que ele tem para você na sua forma de fazer política. Eu vou começar com a resposta mais simples, mais objetiva que eu poderia dar e depois eu vou desenvolver, tá? Eu sou um cara extremamente pragmático. Então, começando por aí. Agora eu vou desenvolver um pouco melhor. Para mim, eu comecei a minha vida política no PV. Eu me considero uma pessoa de centro, tá? Sou liberal, mas eu não entendo um mundo que a gente não tenha que ter o mínimo de assistência social também, até por conta da questão, sim, de mercado, e isso vai ficar muito claro agora com a questão do coronavírus. Né? Vai ficar muito claro com a questão do pós-coronavírus, como que você não vai poder apenas ser o liberal que não pensa nessa questão social, etc. e tal. Então, eu prefiro ser um cara de centro. Tá? Sempre fui. O PV era um partido confortável para mim, nesse sentido. O partido do PV tinha gente do espectro de centro-direita e de centro-esquerda. Ele ficava oscilando naquele centro ali. Então, tinha gente que não tinha ninguém muito radical, nem à direita nem à esquerda. Então, era confortável para mim. E o PV ele tinha uma vida orgânica muito boa ali. Né? Tinha gente que participava de discussão, tinha reuniões, etc. Eu me sentia em casa no PV, de fato. Ali. Por que eu saí do PV na época? Né? E saí numa janela, como você falou, uma das causas justas é a criação do Partido Novo, foi o caso Solidariedade em 2000 me ajudei, você que fez a pesquisa, em 2011? Foi 2011, a causa do Solidariedade. O que aconteceu hoje, na verdade? Não foi para ir para o Solidariedade em si, era uma casa nova que eu estava buscando, porque o que aconteceu com o PV? Aí eu não sei se você vai lembrar disso, se você acompanha. Na época, no pós-eleição do Gabeira, a Marina Silva surgia como liderança nacional até, não só daqui. E a Marina entrou no PV. E aí começou uma guerra interna no PV, que ficou um clima horroroso dentro do partido, entre a Nacional, os burocratas da Nacional e Marina Silva. O grupo dividiu, o PV rachou entre grupo de Marina Silva e grupo do Pena, que era acho que ainda, cara, se bobear, o presidente da Nacional do PV até hoje. Então ficou o grupo do Pena e o grupo da Marina. E o racha, assim, o clima ficou tão horroroso dentro do partido, esfacelou o partido. Né? O que eu chamo de esfacelou? O Gabeira abandonou a política, se afastou por conta disso. Sirquis saiu, figura histórica do PV, saiu, foi para o PSB, se eu não me engano. Fundadores, né? Aspásia saiu também, aí eu não lembro se ela foi para o PSDB, para onde ela foi, assim, não ficou ninguém no PV, ninguém, zero, saiu todo mundo, porque assim, a Marina saiu, foi para o PSB, porque a guerra foi os burocratas do partido conseguiram o domínio de uma certa forma que sufocou quem tinha voto. E aí ficou aquela guerra dos com voto versus burocratas. Uma merda. E o partido esfacelou. E assim, eu não ia ficar no partido para apagar a luz. Né? Era o último parlamento. PV naquele momento, olha que absurdo, Paulo.
O PV naquele momento, em 2010, 2011, o PV em 2010 tinha 7 parlamentares. Tinha na capital eu, Sônia Rabelo, Edson da Creatinina. Tinha na LERJ Aspásia e um deputado de Xandrinho, que era deputado de Nova Iguaçu. E tinha no Congresso Nacional Dr. Aloysio Sirquis. O PV passou de 7 parlamentares em 2010 para 1 em 2011, que era eu. Então, assim, cara, eu não ia ficar ali. O clima acabou dentro do PV. E o partido abriu, o Solidariedade abriu, era um partido novo, era uma aposta nova para mim. Fui. Então, a primeira troca do partido foi isso. Solidariedade, assim, depois disso, assim, para resumir a história, né? Porque aí foi Solidariedade, o MDB, eu fui numa tentativa de, Solidariedade é um partido que tem dono, PROS é um partido que tem dono, não é a mesma coisa que o PV, né? O PV era o PV, cara, sabe, você tinha vida orgânica. Cheguei para o MDB, mas aí, por pisei no MDB, começou aquele monte de escândalo. No PMDB eu falei, não, obrigado, eu vou ali e já volto. E aí fui para o PROS, se não me engano, depois do MDB, isso. Que também era um partido novo, mas também é a mesma coisa da questão do Solidariedade, partido com dono. Não tem organicidade. A ida para o PRB era uma coisa que fazia sentido naquele momento, porque o Crivella tinha me oferecido o posto de secretário-chefe da Casa Civil. O cara ia passar por uma eleição federal, né, que era 2018, se não me falha a memória. 2018. E aí, o próprio partido dele, né, e outros partidos aliados pressionaram ele, que aí entra a parte política, que é uma merda. O cara vira e fala, Crivella, você está dando a Secretaria da Casa Civil para o PROS, aí não é para o Paulo Messina profissional que vai chegar lá, vai trabalhar, não, é para o partido tal, então eu quero espaço tal. Então eu já estava gerando problema para ele, porque eu sei, ele sabia também que eu fui convidado, não foi pelo partido, foi pela capacidade técnica, modéstia à parte falando, mas por uma condição técnica de trabalho, não foi por acordo partidário, mas eu quero saber disso, eles vão usar o argumento. Então, era uma questão de não deixar o cara numa saia justa, né? Então, fiz essa mudança também, aproveitando que o PROS também tinha mudado de diretoria, briga com Clarissa Garotinho, com o grupo do Philippe Bournier, estava uma bagunça também dentro do partido. Nessas mudanças, eu peguei meu chapéu e fui para o PRB. Por conta do PRB, do meu distanciamento com o Crivella, não fazia mais nenhum sentido ficar no PRB. Você então, foi expulso do PRB, não acho, né? Não fui, não. Foi desligado, né? Eu fui desligado, né? Por conta dessa briga com o Crivella. E assim, para mim não fazia sentido voltar para o PROS, porque assim, eu tinha saído do PROS justamente por aquela mudança toda, como é que eu ia voltar para o PROS depois da mudança? Então eu preferi voltar para o PRTB, porque era um partido que estava na coligação que me elegeu. A coligação que me elegeu foi PROS, PRTB e PEN, que eu acho, se eu não me engano, o PEN é o Avante hoje ou é o Patriota, não sei. Mudou também de nome. Então, ou seja, existe uma crise de fato institucional nos partidos pra caramba. Você tem poucos partidos orgânicos de fato, e infelizmente a maior parte dos partidos tem dono mesmo, e é difícil, assim. E o MDB me surge, o PSD foi um partido que eu fui porque eu queria ser candidato a prefeito, foi o primeiro partido que, não, segundo, né? Solidariedade ainda chegou a acenar, mas não deu, por N motivos. E aí o PSD foi um partido que me prometeu o seguinte, inclusive na convenção, numa reunião que teve, falou o seguinte, olha, temos pré-candidatos, o deputado Hugo Leal, o vereador Paulo Messina e mais 2 deputados. Eu falei, o Hugo Leal é da região serrana, né? Se for, o partido prometeu, vou fazer uma pesquisa para ver qual dos nossos pré-candidatos tem mais votos na capital. Quem tiver vai ser o nosso candidato. Eu falei, então estou tranquilo, porque na cidade do Rio de Janeiro, quem vai ter mais votos na cidade do Rio vai ser até por natureza, o cara não é daqui do Rio. Eu falei, então vou ficar aqui no PSD, vou ser candidato por aqui, beleza. Cara, eis que no quinta-feira, véspera de carnaval, me aparece uma foto do Kassab com o Hugo Leal. Decidimos, nosso candidato a prefeito do Rio de Janeiro será o Hugo Leal. Eu falei assim, gente, na boa, então valeu, meu chapéu também, eu quero ser candidato a prefeito. Para mim, o partido, vou voltar à primeira parte da minha resposta, eu sou um cara extremamente pragmático. Eu quero ir para a prefeitura porque eu sei o que a gente precisa fazer para consertar a nossa cidade. E eu quero estar lá para resolver, eu não quero ficar
apoiando A, B ou C. Eu saí, se fosse para apoiar, eu ficava na Casa Civil, tentando consertar indefinidamente lá. Eu já vi que não dá certo, eu quero meter a mão e eu quero fazer. Então eu saí e fui procurar um partido. Hã? Não, achei que você tinha... Mas está Não, muito... A trajetória pra... foi muito bem explicada, está claríssima. Assim, e eu acho que é uma dúvida hoje do cenário político contemporâneo, né? E o Nasser falou muito bem, assim, a gente não tem o histórico, né, de ter um alinhamento ideológico, às vezes, candidato e partido. Trajetória, acho que é importante para o próprio objetivo do programa, né? Que é fazer que as pessoas Porque, na verdade, conheçam o Paulo quem Messias. olha de fora não entende, né? Até porque... Exatamente. Se você olhar, o cara teve 8 partidos, você fala, pô, peraí, tem uma razão, vamos tentar... Na verdade, 7, tá? Porque o MDB foi 2 vezes. Mas, assim, na verdade, 7. Mas assim, já diminuímos bem, diminuiu 30%, hein, Paulo? Não, se você fizer a conta ao contrário, que matemática é esperto, você vai fazer de 10 para 7 é 30%. De 7 para 10 é muito mais. Então, eu posso fazer muito mais, né? a conta ao contrário. Mas, assim, para resumir a história, eu nunca mais encontrei uma casa como eu me sentia em casa, como me sentia no TV. Nunca mais. Infelizmente, partidos orgânicos, né? Partidos orgânicos, assim, fazem toda a diferença. Vamos ver agora. Agora é uma promessa nova, uma época nova. Eu estou assumindo o partido aqui no Rio. Um dos acordos foi esse. Falei, não, eu vou, mas eu quero autonomia, então. Me dá aqui, vamos escrever uma história nova, eu vou assumir, botei minha equipe, meu grupo, e vamos tocar um partido agora nosso, entendeu? E vamos ver se a gente consegue fazer isso. Paulo, o MDB ele tem também uma história de permitir linhas dissidentes dentro dele, né? Enfim, não é um partido que tem dono, né? Isso também já facilita bastante a vida. O que me atraiu, assim, foram 2 coisas que me atraíram ali. Primeiro isso, né? A primeira história, apesar da história trágica que o MDB tem no estado do Rio de Janeiro recente, não vamos negar isso, tem uma história trágica. Para mim é tranquilo, porque eu nunca nem conhecia esses caras, então dane-se. Eu era um dos caras que mais criticava Sérgio Cabral. Porra, se você pegar minhas filhas... Eu fui o primeiro cara que escreveu um artigo contra o negócio do Maracanã, já falando que tinha roubalheira lá em 2009, 10, sei lá. Tem esse artigo publicado no Globo. Então, assim, fico à vontade por causa disso, nunca conheci os caras. E, para mim, está no momento, assim, o partido tem uma história muito maior do que isso. É uma história... E, de fato, tem isso, né? Ele tem uma organicidade muito grande. E se eu vou ter, de fato, controle desse processo e a gente vai ter autonomia, para mim, é uma aposta. Foi a aposta que eu tomei. Maravilha, Paulo. Obrigado aí pela explicação. Para a gente caminhar para o fim, deixamos aí a última pergunta para o nosso processualista, Paulo, mas ele, além de ser o professor de processo penal aqui do grupo, ele também é responsável por toda a organização cultural, né? Também aqui, todos os eventos. Ainda bem que eu falei antes do professor de Direito Penal que eu não conhecia essa diretoria anterior. Exatamente. Ô, Messina, se você tiver qualquer dúvida, assim, se quiser um conselheiro de carnaval, tá aí, ó, o Rodrigo Melo. Vai lá ver carnavalesco, Messina. A reunião que vocês tiveram com o Eduardo Paes, então... Eu, na verdade, eu posso... Obrigado, Paulo. Estou anotando aqui tudo que você está falando e eu posso, acho, falar por todo mundo que a gente aqui do Conexão entende, né, que uma das soluções da nossa cidade, se não a grande solução da nossa cidade, é o turismo. Mas eu estou curioso pelo seguinte. Você falou que se coloca como um político de centro. Centrista radical. Oi? Ele é um centrista radical. Centrista radical. E aqui no Rio de Janeiro, a gente cara, eu vou fazer uma piada depois com isso, mas vai. A gente está tendo uma discussão muito emblemática da segurança pública, que você tem um governador que foi eleito basicamente pela política de lei e ordem, a verdade é essa, o voto hoje no governador foi o combate à corrupção, e do outro lado você tem parlamentares aqui do Rio de Janeiro que dão declarações polêmicas, é um prato cheio para a oposição, que foi o caso do Freixo, que falou que a segurança pública se resolve com iluminação nas vias públicas e tal. Até acho que, óbvio que o contexto não foi esse, né? Mas a oposição pegou isso e joga na cara dele até hoje. Eu queria saber qual é a visão do Paulo em relação à segurança pública e o papel que as guardas municipais podem fazer para auxiliar o governo estadual e o governo federal. Eu acho que a gente tem o grande papel da gente. Vou sair desse clichê da iluminação, pelo amor de Deus, né? Vou sair desse clichê que todo mundo fala, não, a gente tem como ajudar a iluminação. Porra,
chegou numa certa eleição, acho que 2 ou 3 campanhas atrás, virou o clichê de todo mundo, né? Não, dizem que é a segurança do Estado, não, mas é nosso também, iluminação, e não sei o quê. Vou fugir desse clichê, vou para a parte mais importante que eu acho que, de fato, o município pode ajudar o Estado, ajudar a trabalhar em conjunto com o Estado, que é a informação, a inteligência. E eu vou te dizer quando que essa ficha, para mim, quando eu tive contato com isso, essa ficha caiu, né? Foi na morte da Marielle Franco. Acho que ali ficou muito claro para mim. Isso foi março, me ajudem, foi março de 2018, não foi? Eu tinha 2 meses na prefeitura. Março de 2018, foi. Então é isso, eu tinha completado 2 meses na prefeitura. E eu lembro que a gente foi eu acompanhei a polícia no Centro de Operações Rio, e a prefeitura tinha, desde sempre, não é do governo Crivella também, desde que foi implantado, a prefeitura tinha um déficit absurdo de câmeras na cidade, né? E aí, quando a gente fala câmeras, não é tipo, vai ver o carro onde estava, não é isso. Existe uma tecnologia, OCR, que é Optical Character Recognition, aquela mesma tecnologia de scanner, por exemplo, tu escaneia um documento e ele vira um documento Word, né? Você tem um tipo de software que você identifica as letras do documento. E essa mesma tecnologia é aplicada a câmeras de trânsito para identificar as placas dos veículos. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o carro que matou a Marielle era a placa XPTO. E aí, se você tem uma malha de câmeras decente na cidade, rodando esse software, você consegue, pelo OCR, você digitando um comando simples, você consegue tracejar todo o percurso que esse carro fez até o momento que ele embarcou. E aí você descobre, ele embarcou nesta câmera aqui. Aí você vai lá naquela câmera que embarcou, aí você vai para a imagem. Então você imagina todos os crimes que acontecem na cidade. Por exemplo, através de um veículo, você consegue saber de que estacionamento aquele veículo saiu, então você consegue ver aonde que os caras embarcaram, você vai pegar aquela câmera e você vê quem foram os caras que embarcaram, por exemplo, né? Só que isso na prefeitura do Rio é completamente esparso, não dá para você saber, porque é uma câmera aqui, outra câmera daqui a 8 quilômetros, você tem pequenas manchazinhas e as sombras são muito maiores, você não tem, isso é impossível hoje na cidade você colocar, né? Dei o exemplo do OCR, mas você tem outros exemplos, tá? Tem softwares de reconhecimento de físico, tipo o cara tá todo coberto com capa, etc e tal, mas você tem forma do cara andar. Você tem uma série de softwares que você roda nas câmeras, e essas coisas não são assim, coisas de FBI, de CSI, caríssimo, não. São coisas bem simples. O OCR, por exemplo, já está implantado na prefeitura. O OCR é o mesmo sistema que te faz multa de trânsito. É o mesmo sistema que manda para sua casa a multa. Então, assim, esses softwares você tem como fazer, né? O melhor que você pode fazer para a segurança? Ampliar a malha de câmeras e botar esses softwares trabalhando. É isso, você vai trabalhar em conjunto com a Polícia Civil. Eu acho que quando você perguntou a questão da Guarda Municipal, provavelmente devia ter uma pergunta implícita aí da questão da Guarda Armada. O que a Guarda pode ajudar no combate? Eu acho que nada. Eu acho que o trabalho da Guarda não é esse. O trabalho da Guarda Municipal não é combater camelô, não é combater pequenos delitos, traficantes, andar armado. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele vai ser recrutado pela milícia. Mais um vai ser recrutado pela milícia. É mais um bombeiro, mais uma categoria para a milícia recrutar, né? Então, assim, você vai pegar um cara que hoje não recebe um salário bom, né? Recebe R$1.000, R$2.000 de salário, botar uma arma na mão do cara, ele é um soldado baratíssimo para a milícia. É uma péssima ideia fazer isso, né? Eu acho que a ajuda que a Guarda Municipal pode dar não é a ajuda que o município pode dar, não é botando a Guarda Municipal no combate junto com a Polícia Militar. É colocando a estrutura da prefeitura para a inteligência junto com a Polícia Civil. Esse é um outro caminho, né? Sem dispensar o clichê da iluminação, etc, etc e tal. Então, assim, o grande problema que a gente tem é a quantidade de crimes não solucionados. Não sei se é o combate, se vai botar guarda para subir favela, para combater o crime, não vai, entendeu? Não adianta. Você vai ter guarda municipal morrendo, que hoje você não tem. Hoje um guarda municipal passa uma lista de bandido, o nego não mata, mas o guarda municipal está armado, vamos matar. Então você vai começar a ter problemas que você não tem. E eu sou absolutamente contra você botar a arma na mão de um cara que ganha R$2.000 por mês. É muito melhor você pegar esse cara qualificar melhor, botar a lei da Guarda Municipal para funcionar, até porque eles têm progressão de carreira,
e trabalhar na Guarda Municipal na ordem da cidade, no ordenamento da cidade. Isso é para que eles foram criados. Proteção ao patrimônio e ordenamento. Esse é o nosso problema hoje. Assim, para mim, o que eu acho segurança... Rafael, só uma perguntinha, só uma perguntinha, sim ou não, para eu entender qual é a do Paulo. Gosta de carnaval, Paulo? Eu gosto de carnaval. Então ganhou o voto já ganhou o voto. Não dá, essa pergunta... Pelo amor de Deus! Porra, mas se o critério dele for eu gosto de carnaval, eu não vou ganhar o voto do Eduardo dele nunca, porra. Tem que colocar mais, tem que agregar valor, porra. Tem que agregar, né, Paulo? Queria em nome... Rafael, deixa eu também fazer uma última pergunta. Então vai lá. O Paulo, na verdade, o seu papel aí, a sua base eleitoral sempre foi educação, né? Não tinha como a gente terminar esse programa, gente, sem fazer uma pergunta sobre educação. Por favor. E a Constituição, ela tem normas que a gente classifica como normas programáticas. São normas que traçam programas, objetivos a serem atingidos, mas que quem constrói esses objetivos, a chegada, o caminho até esses objetivos, são as políticas públicas. E a educação é uma norma programática, uma norma de eficácia limitada programática. O artigo 205 da Constituição fala que a educação tem que preparar o aluno, a pessoa, para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É óbvio que as nossas escolas não fazem isso. A Constituição, no artigo 206, fala que tem que ter liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento, arte e saber. A Constituição fala em pluralismo de ideias, concepções pedagógicas também plurimas, coexistência de instituições de conhecimento, garantia de qualidade padrão. Ou seja, a Constituição ela traz uma série de normas que buscam uma qualidade do ensino e que, quando você olha para ela e fala, pô, se eu tiver um ensino público assim, eu vou querer que meu filho estude lá. Você pergunta, então, por favor? Não, e a pergunta é justamente nesse sentido. Eu estava dando uma olhada e 38% das escolas só tem ensino integral na cidade do Rio. É óbvio que essa é uma tese antiga de Darcy Ribeiro e eu particularmente comungo dela. Todos nós aqui somos educadores, inclusive você. Uma criança o dia todo na escola com alimentação, atividade, preparação, ela vai sair de lá muito mais cidadã e preparada para a vida do que termos, por exemplo, aprovação obrigatória dos alunos. E eu conheço pessoas que estão na 5ª série e não conseguem entender o que a professora falou, porque não deviam estar na 5ª série, mas dane-se. A aprovação tem que acontecer. Você sempre falou dessa bandeira, sempre foi sua. E, assim, óbvio, tem que ser uma explicação curta, porque o nosso tempo está no fim. Mas qual Isso é de lealdade. Resolve o problema da educação em 2 minutos. Qual é o projeto de ensino real? Porque todo político defende educação, saúde e segurança. Isso aí qualquer um vai falar. No meu governo, teremos educação, saúde e segurança. E a educação, obviamente, para o Paulo Messina vai já ser entendeu, uma das joias da coroa. Fala aí, Paulo. Só para o Paulo se animar. Paulo, qual é o teu principal adversário nessa corrida aí para a prefeitura? O que você acha? Marta Rocha. Marta Rocha, tá bom. Marta Rocha. Vamos entrevistar a Marta Rocha semana que vem. É meu principal adversário. E depois do discurso do Nasser, o Belo escacetou tudo. Acabou com tudo, sequestrou o crédito. Vamos lá. Não, mas não vamos deixar esse programa acabar sem o Paulo falar de educação, que é a bandeira dele. Pode falar do pacote do bem, hein, Paulo? Por favor, hein, Messina. Vou falar. Aqui, só para responder a pergunta dele rapidinho. Por que Marta Rocha? Né? Porque eu acho que o segundo turno vai ser Eduardo e uma novidade. Falando de política, né? Eu acho que vai ser Eduardo uma novidade. E meu desafio vai ser chegar no segundo turno. E, para mim, eu acho que a Marta é a novidade. Eu acho que talvez eu e Marta tenham um potencial de fato de ser novidade dessa eleição. É o que a gente analisa. Né? Vamos ver. Crivella ignorado. Não, Crivella, cara... Pressão baixa, né? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai lá, Paulo, educação. Vamos lá. Eu vou sempre empurrar para mim, que é uma pergunta que eu amo falar, eu vou empurrar o problema para o mediador do negócio, porque eu vou falar. Vou responder. Cai dentro. Vamos lá. Primeira coisa, a questão da formação. A formação, existe uma grande disputa, né, no Brasil hoje, tipo, a formação é para quê? Né? Porque são duas coisas diferentes, são duas tendências de educação diferentes. A formação
para o cidadão e a formação para o trabalho. São duas coisas muito diferentes. E são duas tendências diferentes. Você tem, vamos lá, dois grupos grandes de tendência, né, no Brasil, e aí você tem um autor, depois vocês não vou falar sobre ele, porque não vai dar tempo. Mas depois vocês pesquisem, por exemplo, a publicação a pesquisa que o Libânio fez, eu acho que é 2008, cara, sobre tendências de educação. Isso vocês acham na internet, esse material. Ele separa em dois grandes grupos, progressistas e liberais. E dentro dos liberais, você tem uma porrada de subgrupo de tendência. Então, você tem a liberal tradicional, que é aquele colégio de exército, colégio de padre, etc. e tal, que o professor é autoridade, o aluno tem que obedecer, etc. e tal. A liberal progressivista, que é que todo mundo conhece popularmente como construtivismo, ele é isso, é formação do cidadão, você apurando o conhecimento que ele já tem, etc. e tal. Tem uma outra que é liberal tecnicista, que você faz tipo escola, como fala, aquelas que tem tipo Cefet, escola técnica. Escola técnica, isso. Então, é a liberal tecnicista. São dois tipos de formações muito distintas. Se a tua preocupação é a formação do trabalho ou a formação cidadã. São duas coisas diferentes. Mas são fases diferentes também, né, Paulo? São fases diferentes. São fases a escola diferentes. técnica é no final, né? A formação do cidadão é no início da vida acadêmica. E você dificilmente pega isso você dificilmente pega tecnicista no município, porque a nossa atribuição ela vai para a primeira infância e fundamental, né? Perfeito. Você vai pegar o certo, vamos dizer assim, o limite da defasagem de idade séria, que é 3 anos, vai até 17 anos. Então, assim, nossa preocupação tem que ser muito mais focada na formação cidadã do que, de fato, na formação tecnicista, né? Tem as progressistas, que é tipo Paulo Freire, libertador, libertário, que tem que lembrar o aluno, o aluno descobrir que ele é oprimido pela sociedade. Eu vou pular essa parte. Vamos para outra parte. Assim, o que é a questão da educação integral, né? O município, a educação integral, a época do Darcy Ribeiro e CIEP, assim, a letrinha mais importante do CIEP era o I de integrada, era integração, né? O garoto não ficava na escola de 7 da manhã às 5 da tarde, matemática. Não, claro que não. Então era integração. Você tinha dentista que ia lá, o garoto se alimentava, aprendia a escovar o dente, aprendia tudo ali. Você tinha oficinas na parte da tarde, você tinha aula de reforço. Então, assim, era todo um conceito ali, muito mais do que o prédio do CIEP. O prédio é uma merda do CIEP. A estrutura é horrorosa. É horrível para quem dá aula. Você já foi dar aula no CIEP? É horrível. Porque não dei palestra, é ruim mesmo. É horrível, mata qualquer um ali dentro da aula. É um baixo custo, com uma circulação de ar, Niemeyer, né? Enfim. Não, e a estrutura é uma merda, porque aquele pegado de caixote dá vazamento, toda hora tem infiltração, enfim. Mas o conceito era muito bom de integração. O município do Rio não tem condição, as escolas que foram feitas, chamaram de escola da manhã, hoje elas estão vazias. Você não tem nem metade da ocupação naquelas escolas. Nos campos é tudo vazio daquilo ali. Porque muitos pais ali, na verdade, não deixam o filho o tempo todo na escola. Então, assim, porque você não tem... não adianta o prédio estar lá, você não tem programa para a criança ficar o dia inteiro na escola. Você não tem atividade, você não tem conteúdo, você não tem projeto para isso, né? E hoje a gente tem um problema muito mais grave, que é, de fato, o feijão com arroz que não está sendo feito direito. Então, a gente tem que ter um programa para a educação que é, primeiro, fazer o feijão com arroz direito, né? E depois disso, e aí implementar o plano de educação que a gente vai implementar, não é um programa para já entrar com ensino integral no primeiro ano. Não vai fazer, porque não tem como fazer. Você tem que começar, e aí não vai ter tempo para eu explicar isso aqui, como que você não consegue fazer, porque você tem escolas que você tem a maior parte das escolas hoje, a maior parte das escolas hoje tem 2 turnos, né? Ou seja, é um turno de 7 da manhã a meio-dia, de 7 da manhã às 11h30, ou de 7h30 a meio-dia, depois o turno pega de meio-dia e meia até às 5. Como que você vai transformar um em turno integral para botar esses outros alunos aonde, né? E os alunos, então você tem uma grande necessidade de investimento na rede, não é simples de resolver. O município tem um déficit muito maior hoje, um problema muito maior do que a educação integral, que é o déficit na educação infantil. Você hoje tem um déficit de vaga de creche e pré-escola absurdo, de 20, 30 mil vagas no mínimo, e que as crianças, pior do que não terem integral, as crianças não estão na escola porque não tem vaga. Então, eu diria que a prioridade nos primeiros anos de governo, se Deus quiser do meu governo, tem que ser atender o déficit de educação infantil, para depois, na metade para o final, trabalhar na educação integral. Então, primeiro, déficit de educação infantil e feijão com arroz bem feito no ensino fundamental.
para depois disso trabalhar na O que segunda você acha metade da aprovação automática? Da aprovação automática, o que você acha A dela? aprovação automática é um conceito muito errado que foi colocado. Vamos lá. Na verdade, qual é o conceito da aprovação automática, né? E o que ela virou? Cara, eu amo falar sobre isso, mas, por favor, me deixem terminar. Eu sei, mas a gente está gostando de ouvir também, só a preocupação mesmo, formar algum tempo. Mas termina essa aí, a gente... editam, cara. Depois você se vira para editar. Mas, enfim, o que acontece? Qual é o conceito real de aprovação automática? O que foi implementado e por quê? E até hoje, tá? Não é só o César Maia, Eduardo e Crivella, não. Até hoje acontece. Vamos ao problema. Vamos à coisa certa que seria. O que é a aprovação automática? É muito cruel, de fato, você botar o aluno para... Vocês são professores como eu. Você botar o aluno no período seguinte para repetir a porra toda, cara, é muito ruim. É muito ruim o aluno sentar ali e ter o interesse de olhar e de ver. Claro, você tem aquele que não tem jeito. Que o aluno falta 25% das aulas, que não está interessado, está conversando, está no celular, etc. E tal. E, cara, não tem jeito, vai fazer de novo e acabou. Agora, o aluno que participou, que você está vendo que ele está tentando, mas está com dificuldade, você não teve, talvez, não conheceu a história dele o suficiente, não conseguiu alcançar aquele aluno, trazer ele. O certo é você, e aí o que diz esse conceito, né, de ciclos, de você conseguir levar o cara em paralelo? Você não reprova ele, mas você vai dando a aula de recurso, vai recuperando esse cara em paralelo para a aula nova. Não é reprovando, botando ele para aprender. Sim, essa é a teoria. Essa é a teoria, mas não é assim que funciona. Então, mas por que não funciona? E aí está o ponto. E aí é que está a perversidade disso e por que não funciona. Existe um índice que, como sempre, a gente distorce tudo aqui. Existe um índice que é o IDEB, que é um índice mundial, e que se tem assim, como parâmetro de escola boa, de primeiro mundo, IDEB de 6, é do primeiro mundo isso. Né? O IDEB, para quem está em casa, a nota da escola que vai de 0 a 10. Né? E essa nota da escola, ela é feita, ela é calculada, não é só pela prova que o aluno faz. Cada 2 anos ele tem a prova Brasil. Né? Não é só isso. Ele tem 2 índices a mais que impactam negativamente na nota que o aluno tirar. Então, mesmo que o aluno tire 10 na prova Brasil, se você teve uma reprovação na escola, a quantidade de reprovações da escola, se você teve 10% dos alunos da escola reprovando, você vai multiplicar a nota da escola por 0,9. Se você teve 20% dos alunos evadindo, ou seja, saindo da escola, você vai multiplicar por 0,8. Então, isso desaba a nota da escola, desaba o IDEB. Então, o que acontece? Você teve, na época é um absurdo, mas é isso. Fantasiaram o número, né? Fantasiaram para viciar o IDEB. Não tem aprovação automática, é para viciar, para fraudar o IDEB. Pergunte a qualquer professor da rede municipal que ele vai te responder isso. Eu não sei a realidade do Estado, mas qualquer professor da rede municipal vai te responder isso. Você sofre pressão. Na época do Eduardo, você sofria pressão para passar o aluno por causa da meta, porque tinha o plano de... Olha como distorcem tudo. O programa de metas era um programa bom, o acordo de resultados, que eles chamavam na época. Era um programa bom. Mas o acordo de resultados, ele incluía também o IDEB da escola. Não, incluía o IDEB da escola. E aí, os próprios professores, não era uma coisa assim, tipo, a secretária de educação... Não, os próprios colegas ou os diretores da escola falaram para você, vai reprovar o aluno? Se reprovar, você vai ferrar todos nós, porque nós vamos receber 5 salários. Entendeu? E aí, assim, tipo, é uma perversidade que é assim que funciona. Você tem que conhecer a minúcia dentro do negócio para ver como você vai... E qual a sua preocupação com o IDEB? Você vai estar preocupado com o IDEB? Cara, o IDEB o IDEB. Primeira coisa, você tem que comparar o IDEB da escola com o dela mesma. Se a escola tem um IDEB de 3, e tem escola com IDEB de 3 até mais baixo, você tem que se preocupar que o IDEB da escola do ano seguinte não seja 6, seja 3,3, melhorou. E mais do que o IDEB é um exame, é igual um médico. Nós não somos, nenhum de nós aqui somos médicos, mas nós sabemos que o médico não vai te examinar, só vai fazer um exame de sangue, não vai te examinar no exame clínico. O IDEB é um índice, cara. Você não pode ter ele isoladamente de uma série de outros problemas. Você tem que analisar a escola onde ela está. Eu dei aula numa escola chamada Celestino da Silva, que é ali na Rua do Lavradio, no centro da cidade. A Celestino da Silva, os profissionais eram ótimos ali, são ótimos. Muitos anos eu não conheço, mas os profissionais eram ótimos. Só que a Celestino, ela tinha aluno de Santa Teresa, da Coroa, dos Prazeres, da Providência. Tinha aluno que vinha de lugares, de facções completamente diferentes, uma porradaria dentro da escola, uma zona do cacete. Ali, sério, os alunos entre eles ali. Então você tem que conhecer a realidade de uma escola, não é a mesma da outra.
né? Aí eu dei aula numa outra escola do Estado, chamava Inácio Azevedo do Amaral, por exemplo, ali no Jardim Botânico, escola de normalista, que atendia majoritariamente alunos da Rocinha. Primeiro, não tinha divisão de comando, não tinha brigada, nada disso era levado para dentro da escola. E o público, por ser uma escola de formação normal, mais tecnicista, ele era uma escola que as pessoas já tinham outra cabeça. Então, você já tinha outro tipo de conjunto de alunos, outra forma de você trabalhar. Então, assim, não dá para você generalizar, entende? O IDEB é apenas um cheiro. Para você ter um cheiro, entendeu? De política. O que eu preciso fazer para melhorar ou não naquela unidade escolar. É isso. Acho que deu para a gente perceber bem o caminho, pelo menos, e a ideia do Paulo, mas já vai ficar devendo, Paulo, um programa sobre orçamento e um programa sobre educação. Obrigado, Paulo. A gente, infelizmente, tem que encerrar mesmo, já estourou muito tempo. Queria, em nome dos 5 aqui, agradecer a sua presença e as explicações técnicas, né, que a gente fugiu muito de um tom só político, mas a gente chamou a atenção muito de todos nós a parte técnica, como você pôde expor os mais diversos campos aí da política pública. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo, né, e entrevistá-lo também. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo Conexão. Valeu. Ótimo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Eu vou cobrar em educação e orçamento, adoro. Beleza.